we see. I am strong. Boa tarde, queridos amigos. Muito boa tarde. Como acontece todas as sextas-feiras, com a graça de Deus, estamos mais uma vez juntos, reunidos em seu nome. Que maravilha ter vocês conosco novamente. Abraço a todos que estão conosco nesses momentos de aprendizado, nesses momentos de paz. Os nossos agradecimentos a todos os grupos que estão conosco, trabalhando nesse trabalho de amor, nesse trabalho de aprendizado, nesse trabalho de busca de uma realização melhor para as nossas vidas, de uma qualidade melhor de vida, de acordo com as leis divinas. Muito obrigado a todos e gratidão imensa a todos pela presença. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez nessa tarde, nesses trabalhos que buscamos em nome de Jesus. Lembramos a todos que quiserem colocar água para fluidificar, eu faço, fiquem à vontade. E nos preparemos então para dar início aos trabalhos desta noite. Vamos então para a oração inicial, onde nós vamos buscar o equilíbrio e a serenidade para a realização daquilo que foi proposto para esta noite. Deus de divina luz, sabemos do seu amor infinito por todos nós, seus filhos. Neste momento, abrimos a nossa alma para receber esse alimento que nos fortalece e que o Senhor nos oferece sempre, que chega até nós pela sua misericórdia. Sabemos da nossa pequenez e das nossas necessidades, por isso estamos aqui rogando o seu amparo, para que as forças recebidas possam nos sustentar para a caminhada que nos propomos e seguir de acordo com seus desígnios sábios e justos. Que esses momentos possam nos propiciar conhecimentos e amor para a prática que o Cristo nos ensinou. Que Francisco de Assis, juntamente com a sua equipe espiritual, que com todo amor e carinho nos assiste, possa nos envolver com seu amor e com a sua paz. Que assim seja. Bem, queridos amigos, hoje nós temos a satisfação de ter conosco o Cláudio Sinotti, que veio nos apresentar a palestra cujo título é Os Sonhos na Visão Psicológica e Espírita. Então, com muita alegria, nós estamos recebendo o Cláudio. Por favor, Cláudio, fique à vontade. Olá, boa tarde, boa noite, né? Porque tem uma turma aí que está um pouquinho mais adiantada no relógio, né? Primeiro, uma grande alegria, gratidão pelo convite para estabelecermos algumas reflexões sobre o tema dos sonhos, que é sempre um tema muito palpitante, e já inicialmente eu quero até indicar a bibliografia, o livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, é um dos capítulos que eu escrevi nesse livro, que trata das reflexões. Ali tem umas indicações bibliográficas sobre esse tema, que é sempre muito, muito palpitante. Falar de sonhos é sempre muito instigante. Então, não é, Pedro? Vamos prosseguir numa fala inicial, depois temos umas questões no final, não é isso? Exato. Ok. Então vamos começar. Porque é sempre instigante quando alguém fala, eu tive um sonho. E principalmente dentro do contexto terapêutico, esse processo ele se reveste de um amplo significado. Porque os sonhos nos trazem símbolos que ao longo da nossa caminhada histórica refletiram significados diversos. Na própria mitologia grega, nós já encontramos as figuras de Hipnos,
Morfeu e também de Ícelo, trazendo a alegoria de que seriam os elementos que nos conectariam a essa etapa da vida, tanto do sono quanto dos sonhos. E os gregos, inclusive, construíram templos de Asclépio, que também ficaram conhecidos como templos de Esculápio, em que eles já davam importância aos sonhos. Quando os pacientes chegavam nesses templos, eles eram orientados a deitar-se no solo do próprio templo e no dia seguinte relatarem os sonhos que tiveram à noite. A partir desses sonhos, os sacerdotes do templo, que já eram uma espécie de precursores dos próprios psicoterapeutas, estabeleciam a medicação que seria conveniente para o processo de cura do paciente, demonstrando perceberem, de certa forma, que havia elementos importantes a serem considerados nos sonhos. A própria filosofia, ela analisou os sonhos, vários dos seus expoentes, como Sócrates. Sócrates é até interessante, uma passagem que ele diz: nos sonhos eu recebo uma voz que me diz, desperta-te e faze música. Interessante como Sócrates leva no final da vida esse faze música no sentido propriamente literal, porque ele escreve algumas rimas segundo alguma das obras de Platão. Mas também nós vemos na própria Bíblia que os sonhos foram reveladores, né? Quem não se recorda dos sonhos de José do Egito, quando criança, José sonhava que ele, de alguma forma, era elevado na presença dos irmãos, no que deixou os irmãos muito insatisfeitos com sua figura. E José, certa altura, quando prisioneiro no Egito, é chamado pelo próprio faraó a interpretar seu sonho, um sonho inquietante da noite, né, que muitos devem se recordar. Naquele sonho, o faraó havia sonhado inicialmente com 7 vacas muito robustas, muito gordas, e depois com 7 vacas magras que devoravam essas vacas. E posteriormente com espigas de milho, 7 espigas de milho, muito douradas, reluzentes, consequentemente 7 espigas, né, mirradas, e quando José é chamado à frente do faraó, ele interpreta como 7 anos de bonança e depois 7 anos de muitas crises naquele reino, o que veio se verificar. De certa forma, isso mostrava que os sonhos eles podem ter vários encaminhamentos, várias percepções. Vamos encontrar também na figura de Santo Agostinho relatos de que os sonhos os atormentavam. E ele disse que queria saber se aquele eu que estava presente no sonho era parte de sua alma, porque o levava a fazer coisas que ele mesmo deplorava. E que depois, de certa forma, vamos ficar sabendo, a partir da psicanálise, que se tratava das questões ocultas do próprio ser. A ciência materialista certamente não deixou passar despercebido. Quando dissemos materialista, não no sentido negativo, mas investigativo, separada da religião. E estabelece que o sono ele tem fases, o chamado sono não REM e o sonho REM, que na sigla inglesa quer dizer movimento rápido dos olhos. Seriam os estágios pelos quais nós passamos no sono, quando o corpo, de certa forma, vai se desligando dos próprios componentes cerebrais e entra depois numa fase em que são percebidas no próprio cérebro atividades. E é curioso como a ciência hoje, com seus implementos tão desenvolvidos, detecta atividades em áreas de ações humanas equivalentes, como se o corpo estivesse correndo, andando, se protegendo, ou com mais ou menos estresse, de certa forma trazendo a noção de que algo acontece nesse mundo profundo. Mas na psicologia, é o livro A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, isso no final do século XIX, que irá revolucionar a ciência psicológica. Aquele livro marcou uma etapa, e ele não foi sucesso logo no começo. Ficou alguns anos
escondido ou sem uma maior divulgação, mas logo depois as pessoas notaram, vários dos cientistas e pesquisadores da psique humana notaram que se tratava de uma obra muito profunda, uma obra até então não escrita, sobre o conteúdo simbólico dos sonhos. Freud começa então a decifrar. Ele chegará a dizer que os sonhos são a estrada real que nos conecta ao inconsciente. Até então, a psicologia, ela focava muito nos estudos da nossa mente consciente. Não é que a mente consciente não seja importante, mas por trás daquilo que percebemos, por trás daquilo que se encontra na nossa memória, por trás dos nossos desejos revelados, existem muitos desejos ocultos. E a psicanálise começa a se deter nesse material. E Freud, ele trabalha muito com a origem sexual da neurose. Então vai focar nesse tipo de análise dos sonhos, como se os sonhos manifestassem desejos recalcados do ser, desejos ocultos, que a pessoa, no estado de vigília, não manifestava, mas que os sonhos traziam, porque naquele momento não haveria censura do que ele chama de superego. Superego é como se fosse uma instância psíquica que funciona como um crítico, um juiz do que podemos e não podemos manifestar, ou melhor, do que devemos e não devemos manifestar na nossa vida consciente. E os sonhos, eles davam vazão, por isso ele vai falar do que é manifesto e do que é latente nos sonhos. Manifesto é aquele enredo. Por exemplo, o paciente chega, olha, eu sonhei que estava andando de elevador e, de repente, adentrava-me por um quarto escuro. E o latente é o que se encontra dentro do contexto que o sonhador irá trazer. Mais tarde, adentrando, passando um pouco da psicanálise, Carl Gustav Jung, à época um jovem psiquiatra, ele fica maravilhado com o livro de Freud. Fica tão tocado que marca um encontro com Freud, esse encontro é histórico, dizem que eles ficaram durante 13 horas conversando e só se deram conta quando as esposas os chamaram para a refeição, de tão instigante que estava aquela conversa. E dentre os vários conteúdos, né, Jung se tornará discípulo de Freud, mas mais tarde ele irá discordar de algumas das interpretações de Freud, especialmente da interpretação que dizia que toda neurose, e consequentemente também todo o conteúdo do sonho se tratava e trazia à tona uma origem sexual. E Jung irá dizer que não. Ele diz, olha, a alma, ela tem um propósito. A vida, ela nos impulsiona para o sentido e para a jornada do que ele chama de individuação. Traduzindo em poucas palavras, individuação é o processo que faz com que desenvolvamos todas as aptidões do nosso ser, todas as qualidades que nos são inerentes. Então, Jung, ele aprofunda mais o processo de análise dos sonhos. Ele vai dizer, olha, o sonho, em todo o seu simbolismo, ele manifesta partes ocultas do ser, não somente no tocante a desejos e impulsos recalcados, mas também a processos que estão em desenvolvimento e que estão sendo prospectados para que o ser se conheça mais profundamente. Jung irá trazer à tona também sonhos revelatórios, por exemplo, foi através dos sonhos dos pacientes de Jung que ele chegou à conclusão de que haveria um grande movimento de destruição da humanidade. E assim ele previu tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra mundiais, através dos sonhos dos pacientes. E alguns poderão perguntar, mas como ele pôde fazer isso? Porque eram muitas as pessoas que traziam, por exemplo, o sonho de lugares destruídos, invasões, água que invadia e de repente tomava todo o lugar, e assim sucessivamente, no que ele percebeu que não se tratava do inconsciente da própria pessoa que manifestava aquilo somente,
Mas como era um dado que contaminava, né, todo o inconsciente coletivo, aquilo se tratava de algo que estava presente na comunidade, na sociedade. E a partir disso ele vai aprofundando ainda mais, né? Jung chega a dizer que no sonho, quando o sonho se apresenta, todas as partes que aparecem no sonho são um sonhador. Seja uma outra pessoa, seja um objeto, Jung irá analisar aquilo como partes ocultas do próprio sonhador. Muitas vezes os sonhos podem ser compensatórios. Por exemplo, se eu tenho uma atitude na consciência muito arrogante, muito destemida, o sonho pode trazer elementos do processo oposto para, de certa forma, tentar chamar a atenção do ego para que a sua atitude para com a vida se encontra equivocada. Mas, além de compensatório, o sonho pode ser complementar, como se fosse reforçar algo que se encontra presente na minha psique, uma atitude que eu devo manter para com a vida. Então é como se o sonho aparecesse confirmando que aquele caminho é o caminho a seguir. Eu me recordo certa feita que eu estava em dúvida diante de duas opções que tinha de trabalhos a realizar, né? Um era um trabalho novo, desafiador. O outro era permanecer onde me encontrava. E o sonho revelava uma estrada e várias plantações desconhecidas. Nesse caso, eu entendi que era para seguir o novo curso que eu estava almejando, que traria outros frutos. E claro, né, é interessante quando estamos conectados, atentos a esse processo dos sonhos, que além de complementares, podem ser, né, prospectivos, como no sentido de trazerem algo a ser desenvolvido, como se, de certa forma, os sonhos nos conectassem com o futuro. E nós veremos, de alguma forma, essa confirmação quando surge o Livro dos Espíritos. Né? É interessante colocar historicamente que o Livro dos Espíritos surge antes que a psicologia estivesse estabelecida como uma ciência autônoma. Então, nós não veremos a linguagem dos espíritos trazer termos técnicos que só viriam à tona futuramente, décadas após, com a psicanálise ou com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, mas, lendo nas entrelinhas, também percebemos que ali se encontram certos detalhes de que o psiquismo do ser influenciam nos sonhos. O que o Livro dos Espíritos nos traz, né? No capítulo 8, se não me engano, Emancipação da Alma, estou em dúvida se é o 7 ou o 8º, só checando depois. Ele traz que, quando o corpo repousa, o espírito se liberta. E nessa libertação do espírito, né, ele entra em contato com o plano espiritual. E muitas vezes, né, é interessante, né, dar esse destaque, muitas vezes o sonho refletirá esse encontro que tivemos no plano espiritual, mas também a perturbação da partida ou da chegada ou as preocupações da vida presente. E aqui é interessante a gente refletir para não ficarmos presos somente em uma perspectiva. Existe sim a perspectiva espiritual. O espírito, ele se liberta. E detalhe, enquanto espíritos, nós temos faculdades muito mais desenvolvidas que no corpo físico, e a matéria, de certa forma, limita a nossa capacidade de percepção daquilo que realizamos enquanto espíritos. Então, dependendo do grau de evolução do espírito, ele pode entrar em contato com o passado, com questões do presente, mas também dependendo com o próprio futuro. Coisas que estão em andamento, energias que estão sendo encaminhadas, planos que estão em ação e quase concretizados, que dão a noção ao espírito do passado, do que viveu, do presente, do que está vivendo, do que está se ocupando e do futuro. E esse ponto é importante para a gente compreender a grandeza do que os sonhos podem trazer, que podem manifestar preocupações com o próprio corpo,
nos recordemos que corpo e alma, eles interagem o tempo todo. E através do perispírito, né, o corpo recebe os estímulos, as informações do espírito que somos, mas também o espírito recebe as informações do nosso corpo. Então é bem provável que os nossos próprios órgãos ou carências orgânicas também se manifestem nesse processo, dando uma dimensão da riqueza do que são sonhos. E que não podem, e aqui um detalhe importante, não podem ter uma interpretação única. Né? Por exemplo, se alguém me diz, Cláudio, eu sonhei com um leão. Eu não posso dizer que irá ter o mesmo significado para todas as pessoas. Depende do contato da pessoa com esse símbolo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num zoológico ou que vive numa área onde existam leões, não será o mesmo significado de alguém que viva numa grande metrópole. E mesmo assim, mesmo que a pessoa viva, por exemplo, duas pessoas, né, habitantes de uma grande metrópole, tenham o mesmo sonho, isso não pode ter uma interpretação única, porque nos recordemos, nós temos um inconsciente coletivo que é a marca de todas as nossas vivências, de todas as nossas existências. E essa riqueza não some, ela permanece conosco. Por isso que quando temos um sonho, temos que analisar o contexto, temos que conhecer um pouco a pessoa para verificar a sua dinâmica psíquica para poder interpretar, né, com maior ou menor acerto, e não ter um dicionário único que apresente todos os símbolos para qualquer tipo de sonho. E os sonhos são esse rico material que a gente deve estar atento, porque eles refletem a dinâmica psíquica. E muitas pessoas, acho que aqui até já devo antecipar alguma pergunta, muitas pessoas dizem, Cláudio, mas eu não sonho. Todos sonhamos, todos nós sonhamos, mas acontece que nós nem sempre nos recordamos do sonho. E o próprio livro dos Espíritos, ele explica em parte esse processo, porque a nossa matéria é grosseira. Agora, detalhe curioso. Quando os pacientes começam o processo terapêutico, normalmente eu oriento, olha, mantenha um caderno, um bloco de anotações ao lado da cama e logo pela manhã, anote seus sonhos, porque eles são parte importante do próprio processo de autoconhecimento, da própria jornada. Se eles representam, além das vivências espirituais, todo o material inconsciente, e aqui caberiam os nossos conflitos, os nossos complexos, os nossos traumas, as nossas dores, os conflitos que habitam em nós, mas que nem sempre deciframos, então eles são parte importante da jornada. Recordemos, nós passamos, né, em média, 1/3 da nossa vida dormindo. E parte desse processo representa os próprios sonhos. Então, se representa os sonhos, tem algo importante a ser decodificado. Mesmo quando não nos recordamos do sonho, de certa forma, é como se tivesse um conteúdo que estivesse no inconsciente profundo e ele fosse trazido mais para perto da consciência. Então, em determinado momento, eu posso entrar em contato com aquilo. E não raro as pessoas dizem, poxa, eu tive um sonho, e no sonho eu falava, eu tenho que me lembrar disso. E acaba não lembrando. Por quê? É como se estivesse numa área muito sutil da consciência, e o estado de vigília faz com que outros conteúdos adentrem o campo do ego, consequentemente da consciência, e nós percamos contato com esse material. Mas ele está presente. Mesmo quando não nos recordamos, os sonhos cumprem sua função. E é curioso, até mesmo essa questão dos encontros espirituais ou dos avisos espirituais, porque isso também se encontra na Bíblia. Recordemos do sonho de José, pai de Jesus, quando do seu nascimento, né, conforme a narrativa do Evangelho, diz que um anjo alertou: levanta-te, pega o menino e sua mãe e vai para o Egito, porque Herodes intenta matá-lo.
E aqui nós vemos que se trata de uma revelação, né, também que acontece nos sonhos. Né? Mas o que ocorre? Nem sempre a gente consegue diferenciar qual seria um sonho, digamos, de um encontro espiritual ou de um processo simbólico do inconsciente. Normalmente, quando os pacientes chegam com essa preocupação, os pacientes que têm um olhar espiritual, eu digo, olha, isso não é o mais importante. O mais importante é que você reflita sobre os conteúdos que foram trazidos. Faz sentido para você? Né? E na maioria das vezes os pacientes, não, inicialmente não fez sentido nenhum. Tive aquele sonho que foi um sonho sem pé nem cabeça. Né? E esse parece que são os que os terapeutas gostam mais, porque vão juntando as peças. Né? Por exemplo, muitas vezes acontece muito da pessoa sonhar com casas. Eu sonhei com uma casa, né? Eu sabia que era a minha casa, mas não é a minha casa que eu moro atualmente. E nessa casa, né, vou dar um exemplo de um sonho recente, de um paciente que autorizou que relatasse. Nessa casa estava eu e minha mãe. Né? E nós estávamos numa grande confusão e tínhamos que preparar uma mala para a viagem, só que quem preparava a mala era minha avó. E isso trazia uma grande confusão. E o sonho para aí. O que vocês diriam desse sonho? Claro, né, se tratava de um processo simbólico, ela não iria viajar com a mãe, não tinha nenhuma viagem programada, mas começamos a analisar. Muito do processo que o paciente vivia com a mãe, os conflitos, vinham lá da relação da mãe com a mãe dela, no caso a avó. Então, aquele complexo materno vivido, as questões não elaboradas, de alguma forma representavam os conflitos atuais, presentes, que o paciente manifestava. Era como se o inconsciente dissesse: olha, tudo que você está vivendo agora é uma repetição de uma dinâmica familiar da mala preparada para a avó, para a viagem, e que você repete agora. Então, se você continuar brigando contra isso, você não vai chegar a uma solução. Você tem que fazer a própria jornada. Adentrar-se pelos fatores que trazem a perturbação dessa relação e seguir o seu processo. Senão, você vai continuar repetindo tudo o que foi vivido de forma inconsciente na relação passada. Claro, esse é um exemplo. Né? E outros pacientes manifestam até mesmo temas, enredos oníricos, enredos dos sonhos, que trazem à tona até mitos, sem que eles conheçam o mito. Né? Tem um mito de Eros e Psique, que uma das partes da jornada do mito, Afrodite, que é a mãe de Eros e sogra de Psique, coloca ela trancada num quarto escuro e diz para ela: olha, nesse quarto tem 4 grãos, né? São as 4 tarefas de Psique. Nesse quarto tem 4 grãos e você vai passar a noite aqui e vai ter que separar os grãos. Recebi uma paciente que sonha: olha, eu chegava num quarto escuro e tinha que fazer a separação dos grãos. Eu quase não acreditei que era um mito que eu estava trabalhando à época, e a paciente chegava com um retrato, como se fosse um sonho direcionado para o próprio terapeuta fazer a análise a partir daquela dinâmica, né? Que, entre outros aspectos desse rico mito, quer dizer: olha, vamos separar o joio do trigo, vamos separar na sua vida atual, nesse momento atual, o que é questão sua e o que é questão do outro no relacionamento. Porque se você não separar, não discernir, não equilibrar essas polaridades, o seu processo psíquico continuará de forma muito confusa. E assim foi feito, né? O paciente conseguiu, de certa forma, perceber que muito dos problemas que ela trazia dizia respeito ao seu comportamento. Ela era aquele tipo de pessoa que traz todos os problemas para si, né? Resolve todos os problemas da família, no ambiente de trabalho, e precisava começar a separar. E olha que rico que o inconsciente traz esse símbolo da separação de grãos, e também isso é um ensinamento para nós,
espíritas que não podemos dizer que todos os sonhos refletem encontros espirituais, né? Existem esses sonhos de encontros espirituais, mas existe também o próprio processo do inconsciente, né? Nem sempre é possível determinar, e foi até uma das questões que eu fiz para Joana de Ângeles, no livro que eu citei no começo, Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, questionando como é que a gente faz para separar. A benfeitora esclarece que normalmente os sonhos que vêm do inconsciente, no sentido de retratarem os conflitos, né, nossas dores, os nossos complexos, eles são sonhos mais confusos, né? Sempre tem algo que não bate, algo que não encaixa, né? Um ambiente que você não consegue encontrar muito a lógica. Enquanto esses sonhos espirituais, eles trariam um enredo mais claro, um colorido mais nítido, claro, né? Nem sempre é tão fácil determinar esse processo, mas o mais importante é nós estarmos atentos. Mesmo porque, como relatamos, também os sonhos podem ser premonitórios, e isso a gente tem vários exemplos na história, né? Dizem que o próprio Martin Luther King Jr., 2 dias antes do seu assassinato, ele sonhou que entrava numa sala e via seu caixão. Também Abraham Lincoln, né, teria comentado num jantar com amigos que tinha tido um sonho curioso, né? Ele foi se deitar mais cedo e teve o sonho. Depois ele disse que no sonho ele chegava no ambiente e via um silêncio fúnebre. Todas as pessoas tristes, todas as pessoas enlutadas. E ele chegava no sonho e perguntava para o guarda, mas o que aconteceu? E aí o guarda contava para ele, o presidente morreu. Ele foi assassinado. E assim aconteceu. Vendo e trazendo essa capacidade que nós temos de entrar em contato com o plano espiritual, em contato com informações que poderão ser preciosas na nossa jornada, no nosso caminhar evolutivo, e que não podem ser simplesmente descartadas como fantasias, como ilusões, porque senão o que acontece, né? Claro, o sonho continua cumprindo sua função, mesmo quando não dedicamos atenção a ele, mesmo quando não interpretado, mas quando nós buscamos e temos uma ação consciente, quando nós buscamos, de certa forma, anotar, mesmo sem saber interpretar tudo, né? Refletir sobre aquele significado, aquilo se aproxima mais da consciência. É como se o ego, né, todo esse campo da consciência, ele entendesse que eu estou comprometido com a minha jornada de individuação, que eu estou comprometido com o meu processo, né? E é curioso que quando os pacientes fazem isso, normalmente eles começam a sonhar. Recentemente, uma paciente trouxe 8 sonhos. Eu falei, bom, não vai dar tempo da gente analisar todos na mesma sessão. Isso é para exemplificar como o nosso inconsciente ele é rico. E que diferença faz quando nós estamos atentos à nossa jornada, né? Com um olhar atento para a nossa reforma interior, com o nosso processo de transformação, né, que é de nossa responsabilidade, que a gente não pode transferir para o outro. E acontece também que a vida moderna, ela traz muitos estímulos. E por trazer muitos estímulos, nem sempre positivos, ou infelizmente, né, na maioria das vezes que não nos chegam de forma positiva, esses estímulos, eles povoam o nosso inconsciente, dificultando que entremos naquela fase do sono, chamado sono REM, né, da sigla inglesa, né, movimento rápido dos olhos, que é a fase que, de acordo com a ciência, os sonhos são produzidos. E se nós temos dificuldade de chegar ou de manter essa fase, teremos uma maior desconexão com o nosso próprio inconsciente. Isso vai interferir na nossa jornada, porque quanto mais rico o nosso contato com esse mundo interior, mais informações vamos tendo. E também a maior possibilidade até do próprio espírito. Mas o que ocorre? Se nós não fazemos a chamada
asepsia do sono. Né? O que seria essa asepsia do sono? Evitar ter contato com filmes, com conteúdos muito estimulantes, no sentido de trazer ansiedade para o ser, porque aquilo, ele lança uma carga no próprio organismo de adrenalina, em que o corpo demora até que se adentre num estado em que ele possa relaxar. Ou então, levamos para o momento do adormecer preocupações excessivas. Preocupações com o dia a dia, preocupações da nossa dinâmica existencial, de coisas a fazer, né, de trabalhos acumulados, de crises que possamos passar, ou seja, os nossos medos, eles passam a interferir nos sonhos também, né, e por isso essa necessária asepsia, respirar, parar um pouco, se pudermos parar, né, pelo menos tirar alguns momentos antes do sono para respirar, né? Se puder, medite. A meditação acalma, faz com que nos tranquilizemos, né? Se não tiver o hábito ou não gostar muito da meditação, ore, faça uma oração. Processo de conexão com o alto, né? Um processo até mesmo pedindo sonhos, e aí a gente adentra por uma outra parte dos sonhos que a psicologia transpessoal estuda, que são chamados sonhos lúcidos. A famosa programação dos sonhos. Algumas pessoas relatam que programam, olha, eu estou com tal problema e quero sonhar com a solução desse problema. Existem algumas técnicas de controle mental que trabalham com isso e surtem efeitos muitas vezes, mas com a ressalva. Quando o espírito se liberta, as suas preocupações não são as mesmas que mantemos quando no estado consciente. Então, eu posso até tentar programar um encontro com uma outra pessoa. Só que, enquanto espírito, é preciso saber se o espírito tem mesmo esse desejo. E também, se é um encontro, se a outra pessoa também tem o desejo, está disponível para que isso aconteça. Então, é porque o ego, ele não tem esse poder total de interferir na forma como os sonhos se darão. Né? E isso é importante. E isso até diferencia um pouco da forma como Jung e Freud viam os sonhos, porque Freud acreditava que os sonhos traziam algo camuflado. Né? O ego poderia camuflar aquele conteúdo como algo como de uma forma a não manter contato com aquele material que o simbolismo trazia. Jung dizia não. Os sonhos são uma pura produção do inconsciente que não tem interferência por parte do ego. Mas, né, o ego, às vezes, ele pode boicotar, no caso, a interpretação daqueles sonhos, que vem através de uma linguagem simbólica, infelizmente perdida nos dias atuais. Por isso que também, às vezes, além de perguntar para a pessoa, né, o que ela acha daquilo que ela sonhou, muitas vezes eu pergunto, né, na consulta, na terapia, o que você sentiu? Qual é o sentimento? Né? Porque os sonhos, eles trazem e são reflexo de um conteúdo tão importante da psique, que eles trazem também, às vezes, alterações de humor. Né? Não raro ficamos contaminados por aquele humor do sonho durante todo o dia. Por quê? Eles refletem algo que está guardado em nós, arquivados em nós, que fazem parte da nossa história, que fazem parte do nosso ser, e que, por isso mesmo, merecem maior atenção. Eu falei de sonhos, de encontros espirituais, e me vem à mente o sonho que teve o filho de Dante Alighieri, Jacopo. Quando Dante Alighieri desencarnou, né, a Divina Comédia estava pronta, só que faltava uma parte que eles não encontravam, né, de maneira alguma. E estavam desesperados, porque aquela era uma obra grandiosa, né, embora naquela altura eles não soubessem o alcance que seria da Divina Comédia. E certa noite, Jacopo sonha com o pai, que chega em vestes brancas, e o pai lhe mostra, atrás da escrivaninha, um biombo no qual estaria o restante da obra que ele procurava. Quando acordou, ele chama o tio,
afasta a escrivaninha e vê naquele vão da parede, né, as folhas que faltavam já em estado de mofo, mas felizmente deu para recuperar e lançarem a obra que até hoje é fantástica, rica de simbolismo e que bem provavelmente também deve ter sido produzida, né, no estado onírico, simbólico, porque mostra uma jornada. É a jornada do ser que passa pelo próprio inferno, né? Claro, aqui trazendo o inferno entre aspas, porque na espiritualidade nós encontramos o resultado da nossa própria consciência, para chegar até, né, as regiões, né, celestiais, digamos assim, de beatitude, mas tudo isso é uma jornada. E nessa jornada, um dos processos que nos faz chegar até lá são sonhos. Por isso a importância, assim, de hoje, nesses dias conturbados, nesses dias de tantas mensagens, né? A gente fica conectado o tempo todo, né? Todas as horas recebendo mensagens das várias redes sociais às quais estamos conectados. É importante, né? E aqui, né, vale frisar, é essencial para a nossa saúde psicológica, para a nossa saúde espiritual. Dedique um tempo a se conectar, não com o estado externo, não com o lado de fora, mas se conectar consigo mesmo. Silencie, respire, encontre a sua forma, né? Claro que existem vários métodos de relaxamento, meditação. Muita gente pergunta, mas Cláudio, qual é o melhor método? Eu digo, olha, o melhor é o que surte efeitos para você e que é diferente para cada pessoa. Tem gente que vai relaxar fazendo yoga, meditando, né? Alguns tai chi chuan, outros em outro tipo de atividade, alguns será meditação guiada, conduzida, e existem várias que são recomendadas. Encontre seu meio. O importante é que seja algo que você coloque na sua rotina diária. Permita-se respirar, inspirar, relaxar, para que simplesmente você possa ter acesso a esse rico conteúdo que existe em nosso psiquismo, mas que muitas vezes nós negligenciamos, nós deixamos de lado, e por deixar de lado, deixamos de nos apropriar de parte importante. Até porque esse exercício continuado e disciplinado, ele vai fazer com que nós diminuamos a ansiedade, né? E eu nem pergunto quantos ansiosos estão aqui acompanhando, porque a ansiedade parece que virou normalidade. Mas mesmo que a ansiedade atinja muitas pessoas, na atualidade, no mundo atual, a ansiedade, né, ela é uma das bases de todas as psicopatologias, e nós vemos, pela intensidade da depressão, a quantidade de pessoas que são tomadas por esse mal, né, que, embora não exclusivo da era moderna, agora se manifesta de uma maneira quase pandêmica, né, porque quase natural e normal as pessoas serem ansiosas, mas não é saudável. Embora possa parecer normal, está mais para normótico, no sentido da normose, né? Esse mal do nosso século também, de que as pessoas vão trazendo como normais atitudes que, na verdade, são doentes. Então, a ansiedade, claro que tem um grau natural da ansiedade, mas ela não é normal. E se nós fazemos rotineiramente isso, vamos diminuindo as preocupações que nós levamos para o momento do sono, que deve ser um momento que a gente se prepare para viver a grandeza daquilo que existe no mundo espiritual e também para receber, de certa forma, orientações sobre os nossos próprios processos inconscientes. E quanta riqueza nós podemos viver no plano espiritual. Quantos ensinamentos, quantas trocas, né? Os livros, a literatura espírita é rica em falar em palestras, em cursos, em preparações feitas no mundo espiritual, em trabalhos mediúnicos que prosseguem, mas que infelizmente nem todos têm o corpo físico preparado,
né? E aqui são questões variadas. Por quê? Porque nos colocamos na vida moderna de uma forma tão ansiosa, aflita, conflituosa, que não permitimos que o nosso psiquismo se adentre num estado de receptividade. Receptividade. Quanto mais conflitos eu me encontro emaranhado, menos receptividade eu tenho. Por isso que seria aquele momento de entrega, dizer, olha, agora eu prossigo liberto para a verdadeira vida, recordando que esse momento do sono também é um momento de treino para a nossa própria desencarnação, porque um dia partiremos, né? Mais ou menos breve, né? E agora na humanidade, quantas desencarnações tivemos, né? Claro que é um processo sentido, doloroso, mas todos passaremos, né? Mais ou menos dia. E lá, quando chegarmos no plano espiritual, o que sentiremos falta? Senão de termos feito tudo o que estava ao nosso alcance. Senão de termos nos tornados conscientes de nós mesmos e dos propósitos de tudo aquilo que viemos fazer nessa vida. E a partir disso, dessa preparação, também preparar-se para anotar um pouco os sonhos. Anote, coloque num caderno, mesmo que você não participe de um processo terapêutico, colocar essas informações traz aquele símbolo para a nossa consciência. E ao trazer o símbolo para a consciência, chegará um momento em que dá aquele estalo, aquele despertar. Não, sim, era isso que o sonho, de certa forma, queriam trazer. Né? Claro, poderíamos falar de sonhos, eu sei que muitos, quando falam de sonho, né, querem interpretar os seus sonhos, mas de uma forma geral é esse conteúdo, recordando, né, mostrar de novo aqui o livro, no Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, né, as informações que eu trouxe, eu coloquei de forma mais detalhada num capítulo que escrevo nesse livro da editora Leal, né, que eu creio que esteja disponível pela internet, mas de qualquer forma, né, ficam aqui inicialmente essas reflexões para a gente poder, de certa forma, nos apropriar um pouco mais desses conteúdos tão ricos que nos trazem tão ampla possibilidade de interpretação. Vou deixar agora alguns minutos para pergunta, chamar o Pedro aí para ver se tem alguma questão que a gente possa debater, alguma dúvida de quem está nos acompanhando, Pedro. Pessoal, fiquem à vontade, vamos explorar o Cláudio. É um assunto bastante interessante. Não é, Pedro? Bem, se não tiver nenhuma pergunta ainda, enquanto o pessoal pode elaborar, você poderia falar um pouquinho como que os sonhos podem nos ajudar na reforma íntima? Certo. Bom, sonhos eles podem nos ajudar porque muitas vezes eles trazem o símbolo daquilo que representa o conflito que a pessoa vive. Por exemplo, né, no caso de alguém que traz um processo, digamos, de timidez muito grande, de dificuldade de relacionamentos, né? Eu lembro de certa feita uma paciente que ela sonhou, né? Ela vinha num carro, né? Um carro dirigido pela mãe, e a certa altura ela tinha que sair e não encontrava mais a mãe. Né? E aí o sonho para nesse processo. Né? O que queria dizer no processo dela? Primeiro, ela não estava dirigindo a própria vida dela. Né? Aí você vê como os símbolos podem às vezes nos ajudar, né? E é normal as pessoas sonharem com um veículo. E normalmente eu pergunto, era você que dirigia? Claro que não é uma questão geral, de interpretação geral, mas em alguns momentos isso pode simbolizar, bem, eu não estou tomando as rédeas da minha própria vida. Eu não estou me responsabilizando pelos meus atos. E no caso dela, era aquele conflito materno que estava se tornando um empecilho para que ela prosseguisse na reforma íntima. Então, estar atenta ao sonho, né? Anotar o sonho, trazer, no caso dela, para a terapia, mas mesmo para quem não faz terapia, poder observar, poder analisar aquele contexto da dramatização
refletiu para ela a possibilidade de ter uma ação diferente, de dizer, olha, a partir de agora eu vou tomar minhas atitudes, né? Vou prosseguir, fazer minhas escolhas, não ficar procurando culpados do estado em que eu me encontro, mas me ocupar, no sentido de tomar as rédeas e seguir adiante. É por isso que faz sempre muita diferença prestar atenção nos conteúdos dos sonhos, porque eles refletem símbolos do que está acontecendo aqui no nosso mundo interno. Então, de certa forma, né, é essa riqueza que os sonhos representam. Temos a pergunta? Tem uma aqui, né? Eu anoto meus sonhos, mas não vejo relação entre si. Eu busco encontrar conexões com sentimentos e movimentos da vida atual, mas consigo concluir. Não sei se ficou tudo anotado aqui da questão dela, mas o caminho é esse, né? Estar atenta aos símbolos, mesmo porque, Pedro, às vezes é na continuidade que os sonhos vão mostrar, de certa forma, algum sentido mais profundo. Tem pacientes que têm verdadeiros filmes de continuidade, né? Começam sonhando, depois voltam para o sonho e continuam de onde pararam. Eu falei, poxa, dá um enredo de Hollywood aí esses sonhos, né? Essa riqueza. Então é isso, quanto mais estamos atentos também, isso é como se no trânsito entre o inconsciente e a consciência, nós dessemos para a nossa alma a mensagem, olha, eu estou responsável pelo meu processo, eu estou imbuído, estou comprometido com a minha jornada interna. Então, o inconsciente, aceitando e acatando essa mensagem, digamos assim, ele vai ditando, né, esses conteúdos que podem ser interpretados para que nos conheçamos mais profundamente. Eu tenho uma É muito pergunta. complexo. Ah, pois não, fica à vontade. Tem uma pergunta que eu recebi, quem mandou, a Elza Rossi, nossa amiga Elza Rossi, mandou de uma amiga da Austrália, né? Ela diz o seguinte, ó: recentemente tivemos um triste acontecimento com uma amiga e irmã e sua família, tendo a dor da perda de seu marido para o suicídio. 2 noites antes do acontecimento, eu sonhei que estava num local muito estranho, com uma amiga próxima, e haviam muitos homens numa plateia sendo hipnotizados por algo. E nós tínhamos uma tarefa ali, que era ativar algum som num dispositivo. E saíamos de lá e falávamos com mais 2 amigos do centro espírita que estavam fazendo um trabalho em outro local. Como saber se esses sonhos que temos podem ser premonitórios ou de trabalho no plano espiritual, ou desdobramento ou não, né? Claro que é uma pergunta complexa, né? Porque ela passou por algo e que depois se verificou uma notícia triste, infelizmente. Mas eu digo o seguinte: as duas coisas podem acontecer. Pode ser um sonho premonitório, que ao mesmo tempo tenha sido a partir, né, tenha sido a informação dada a partir de um encontro no plano espiritual. Por que isso acontece? Porque enquanto espíritos, nós temos habilidades e capacidades muito além de que quando estamos simplesmente no corpo físico. Mas nem sempre o corpo consegue captar essas informações. Então, por exemplo, no sonho que ela traz, pode retratar alguma tentativa de ajudar aquela pessoa conhecida, mas que infelizmente, né, não resultou numa questão, numa ajuda efetiva, porque também temos que lembrar, existe o livre-arbítrio do outro. A gente pode até fazer auxílio, e tem muitos retratos do plano espiritual que mostram essas atividades que fazemos em grupo, atividades de socorro, e que às vezes temos breves lampejos no nosso processo de volta à vigília, de volta à consciência, né? Por isso que essa complexidade, quanto mais a gente se apropria, né? Por isso que eu digo às pessoas, olha, claro, não vai ser 1 dia, 2 dias, ou mesmo 1 mês que você vai conseguir decifrar todos os sonhos. Mas se você torna isso parte habitual da sua jornada, você vai se familiarizar mais com os símbolos que aparecem. E a partir dessa familiarização,
estar atento, de repente, a algumas mensagens ou informações do próprio inconsciente que podem poupar alguns dissabores, que é sempre bom, né? Sempre se poupar de coisas, né, negativas ou desagradáveis que podem nos acontecer, né? É positivo, além de nos tornarmos mais conscientes de nós mesmos, que deve ser sempre a grande meta, né? Nos tornarmos mais conscientes nesse caminho de construção da plenitude. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem da Isis, o sonho deve ser analisado quando? Logo após que acorda, um tempo depois, anos depois? Olha, Isis, o sonho ele pode ser analisado, claro, que no momento é mais oportuno você se deter, porque ele pode estar refletindo algo que esteja sendo vivenciado naquele instante. Então, se você vai analisar esse sonho depois, talvez ele não tenha tanto sentido quanto no momento que você sonhou, porque como recordamos, o sonho ele pode trazer tanto um reflexo do presente, mas também do passado e do futuro, né? Fora outras questões dos impulsos, dos desejos. Então, sempre no momento é mais oportuno para a gente refletir sobre ele. Algum sonho já auxiliou nas atividades profissionais e também na casa espírita? Esse eu retratei logo no começo. É um sonho que eu tive, uma dúvida de trabalho que eu tinha, e que o sonho apresentava uma nova estrada. Eu entendi aquilo como uma confirmação do caminho que eu estava construindo, né, que significava uma atividade tanto profissional, mas também que me iria me auxiliar no campo das palestras. Então, naquele momento foi um sonho confirmatório, digamos assim, né? Que pode ter sido tanto produção do inconsciente como encontro espiritual. Porque recordamos, né, às vezes, os próprios benfeitores espirituais, eles se utilizam de símbolos para que isso fique fixado no nosso inconsciente e o ego se recorde de alguma forma do processo. É interessante que no livro que eu citei, tem uma pergunta que a gente faz para Joana de Ângeles, se os espíritos sonham, né? E ela diz o seguinte, olha, quando em faixas ainda mais grosseiras, os espíritos têm sonhos no sentido de necessitar ainda de repouso, e nesse repouso pode haver desdobramento para outras regiões. Então é interessante que até os próprios espíritos, né, até determinado grau evolutivo, continuam sonhando, né? Eu espero que tenha dado pelo menos para fazer algumas pinceladas aí, né, Pedro? Né, desse assunto que é tão rico e tão profundo, né, que a gente nunca vai esgotar em uma hora, né, porque não, traz muitas perspectivas e possibilidades, né, que pode, como a Elaine trouxe, assim, pode ser considerado um tipo de mediunidade. Olha, se você considerar que mediunidade é entrar entrar em contato com o outro, podemos fazer essa metáfora, né, como se o plano da consciência entrasse em contato com o plano do inconsciente, ou com o próprio plano espiritual. Então, nesse olhar simbólico, podemos considerar como um tipo, né, metaforicamente, como mediunidade. Temos mais tempo, Pedro? Como é que estamos aí? Sim, sim. Pode ficar à vontade, ainda temos uns minutos. Ok. Tem mais uma pergunta, O me Alessandro parece. pergunta, né? Quais diferenças marcantes você encontrou na compreensão dos sonhos e da prática clínica pela psicologia espírita, né? Alessandro, a psicologia espírita, ela abre o campo para um olhar de encontros espirituais, né? Mas, claro, no consultório, eu não trabalho dentro dessa perspectiva, respeitando a linha, né, a postura religiosa da pessoa, ou mesmo, né, o não contato com a religião. Somente se o paciente for espírita e trouxer essa possibilidade de abarcar, né, que podemos avaliar o sonho na condição de um encontro espiritual. Mas mesmo assim, quando a gente avalia enquanto símbolo, mesmo esses sonhos de encontros espirituais, eles não se perdem, porque também eles são mensagens para nós encarnados. São, de alguma forma, informações
preciosas. Então, o olhar da psicologia espírita, ele possibilita, pelo menos, a gente compreender que parte desse processo é a própria jornada do espírito, da vida do espírito, que prossegue tão rica no outro plano da vida. Como analisar sonho de crianças e adolescentes? Bom, Mateus, é interessante, porque, assim, normalmente, os sonhos das crianças, elas refletem o processo psíquico vivido dentro do ambiente familiar. Carl Gustav Jung, né, que se dedicou a vida inteira, praticamente, a analisar sonhos, né, e, como dissemos, conseguiu até prever as 2 guerras mundiais a partir de sonhos dos pacientes. Não raro, ele pedia que os pacientes levassem sonhos dos filhos. Porque o que acontece? O psiquismo do filho funciona como se fosse uma esponja, né, dentro do ambiente doméstico, que capta tudo que está ao redor. Os conflitos dos filhos, os sonhos dos filhos, os desenhos dos filhos refletem muitas vezes o processo psíquico dos pais, assim como seus medos, temores. Então, é dentro dessa dinâmica que se analisam os sonhos infantis, claro, considerando que a psique não está totalmente amadurecida, né, como o psiquismo de um adulto, e por isso tem uma peculiaridade, uma representação muito própria, que normalmente se trabalha a partir dos desenhos, né, dos medos das crianças, numa linguagem também adequada à forma que ela possa compreender. Parece-me que tinha uma pergunta da Sandra também. Sandra, eu não consegui anotar. Tem uma da Ângela, amiga Ângela, grande abraço para você, saudades, viu? Existe uma diferença entre os sonhos espirituais e os sonhos relacionados com o que vivenciamos durante o dia, né? Essa foi uma questão que até fizemos para Joana de Ângeles na obra, e que ela traz, normalmente, os sonhos do inconsciente ou dos nossos conflitos, eles são mais confusos. E os sonhos espirituais trazem um enredo e também uma nitidez mais clara. Mas, claro, né, isso também depende da capacidade que nós temos de nos recordar dos sonhos, porque não adianta nada, né, termos um sonho nítido e claro, mas ele não fica gravado na nossa consciência. Por isso, a indicação de sempre, né, e de estabelecermos como rotina nas nossas vidas, como uma disciplina, a chamada asepsia do sono. Aquele momento que você relaxa, se prepara, né, para uma etapa importante da sua vida. Fui para a Inglaterra com meu marido e não gostei muito. Depois vim para o Brasil, 9 meses com os meus filhos. Meu marido ficou na Inglaterra. Sonhei com meu marido dizendo que não me amava. Voltei para a Inglaterra, depois de um tempo me divorciei. Depois de um tempo ele desencarnou, e daí eu sonhei com ele dizendo que não me amava. Não entendi o que significa espiritualmente. Olha, Sandra, eu precisaria saber um pouco mais do seu psiquismo, né? Claro, né? No primeiro momento, vocês, né, pareciam viver algum tipo de processo que os afastava, né? Mas seria negligente de minha parte, né, dizer exatamente o que sonho significa, porque é aquilo que dissemos, às vezes é preciso conhecer um pouco mais o paciente, né, para poder interpretar junto com eles. A interpretação é sempre conjunta com a pessoa, né? Claro, você pode olhar para um sonho, encontrar alguns simbolismos que são universais, mas de uma forma geral, quanto mais você conhece o processo da pessoa, melhor você pode auxiliá-la para que ela mesma entenda os sonhos. Então, nesse caso, né, pode refletir alguma divergência, né, no relacionamento de vocês, algum conflito, alguma questão que precisaria ser aprofundado para poder, de certa forma, estabelecer com mais clareza o que o sonho quis te revelar. É muito interessante tudo isso que você falou, e a gente vê que é muito complexo para ter uma interpretação única, né? Como Isso, você falou, exato. depende de muitos fatores, e é importante que as pessoas não se lancem a querer interpretar sonho, porque não existe uma fórmula mágica, pelo que você falou aí, que é muito complexo. Não, Alguém que tem não uma existe. fórmula, e eu vou lá, interpreto e está tudo ok, entende? Então,
Realmente o que você falou é bastante interessante para a gente se conscientizar que não é um processo tão simples assim, né? É Não dá para buscar necessário no Google e saber o que o exatamente, sonho representou. exatamente. É uma pessoa especializada que conheça o histórico da pessoa, que saiba Sim, realmente em que condições ela está vivendo, psicológica e física, etc., para poder, então, fazer um diagnóstico mais aproximado, não é isso, Cláudio? exato, exato. Isso Mais ajuda ou menos muito, isso. né? Esse conhecimento a aprofundarmos. Ok. Eu acho que não temos mais perguntas, poderíamos, então, encerrar essa parte, né? E o Sim, que nós gostaríamos de agradecer imensamente com a presença do Cláudio, que nos esclareceu tanto, que nos trouxe tantos conhecimentos, que desperta naturalmente o assunto para que as pessoas busquem conhecimentos baseados na ciência, inclusive, né? Para que seja um conhecimento bastante sedimentado em cima de uma razão, de algo lógico, racional. Né? Então, nós só temos a agradecer pela sua presença e pela sua maravilhosa palestra. Muito obrigado. oh, muito obrigado, gratidão toda minha, né? Um grande abraço a todos vocês, desejo de saúde para todos aí, de paz, né? Que todos estejam se Muito cuidando obrigado. nesse momento que a saúde requer cuidados. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Fique Muito com Deus. obrigado Muito também. obrigado.